Esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido o talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo. Pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, e aqueles que depois vão acompanhar no YouTube a reflexão do Padre e uma transmissão autorizada. Muito bem, depois que sirva de catequese para quem em casa acompanha. Nós estamos caminhando para esse final de ano e também caminhamos para o término do ano litúrgico. Liturgicamente, nós vivemos na expectativa de que caminhamos para o fim de um começo que nunca mais irá acabar. Nós vivemos essa perspectiva. Todo ano a gente se prepara. Será que é esse ano que o Senhor virá nos buscar? Aí termina o ano, aí participa da festividade, aí a gente diz: ainda não foi agora. Pois é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente vive sabendo que caminhamos
para a eternidade. Ninguém vai ficar aqui para virar lajeiro. Nós vamos todos bater as portas, viu? Coisa boa, não é? Já pensou alguém com 300 anos sem ter morrido? Todo mundo ia ficar preocupado. Foi que o fulano não morreu. Então, normalmente, agora, dadas as circunstâncias, acredito assim, depois dos 100, né? Eu sei que quando a gente fala em viver muitos anos, isso causa um certo constrangimento em que lida com o econômico. E quem concentra rendas gostaria que depois de uma certa idade todo mundo se mandasse para a eternidade. Já bateu essas portas, já morreu, né? Para sobrar mais dinheiro para eles. Por isso que viver é um dom de Deus. E é obrigação do Estado, da União, garantir a nossa sobrevivência, uma vez aposentado. É uma obrigação, porque a gente passa a vida inteira contribuindo. Mas a gente não vive pensando na morte. A gente vive se preparando para o dia de Deus. Aí hoje Jesus está contando uma parábola, a princípio, para os seus apóstolos. E depois, estas expressões de Jesus vai servir para todas as gerações. Deus confiou a sua criação ao ser humano. Nós viemos a este mundo para cuidar das coisas de Deus. Aí Jesus diz assim, que certo homem, certo proprietário, confiou seus bens e viajou. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Numa atitude para dizer que a produção, de certa maneira, acontece de forma diferente. Tem uns que produzem bem, e bem muito, vamos dizer assim. Outros produzem ali na média e outros produzem pouco. No reconhecimento a respeito das condições de cada ser humano. Por isso que a gente não pode viver exigindo um do outro 100%. Cada um produz de acordo com as suas condições. E ninguém nasce desprovido de bens, e para usar uma expressão do Evangelho, de talentos. O Evangelho está falando de uma moeda corrente daquela época. Por isso que na figura do terceiro personagem, que recebeu um talento, o patrão vai dizer assim, mas você podia ter depositado no banco, porque aí esse dinheiro teria sido corrigido e eu receberia a moeda atualizada. Porém, a expressão talento também quer dizer os dons que Deus nos confia. Deus confiou a todos nós a sua criação. Por isso nós vivemos nesse mundo na perspectiva de cuidar das coisas de Deus. E Jesus vai dizer o que acontece com quem trabalhou bem com aquilo que recebeu. Ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, a você que eu confiei esse valor, vou te confiar muito mais. Então, por isso que ninguém pode nem deve desperdiçar os dons que Deus nos concede. Nós precisamos caprichar. Porque o mundo é um pouco assim. Se ninguém está me observando,
Se ninguém me valoriza, vou deixar isso para lá. Mas é preciso ter essa consciência de que a nossa missão no mundo é entre nós e Deus. A missão do Padre é também o Padre e Deus. Há momentos na história que as pessoas às vezes, não compreendendo a missão da igreja, aí diz assim: mas o que é que o Padre tem a ver com isso? O Padre vai prestar contas é a Deus, não é a pessoas que por algum motivo se sente incomodada com a missão da igreja. Por isso que a missão da igreja é uma missão árdua e a gente não pode parar de fazer acontecer o reino de Deus entre nós. Nós vivemos nessa perspectiva de que um dia o Senhor irá nos cobrar. São expressões que Jesus utiliza dentro da cultura da sua época para lembrar o que é que nós estamos fazendo com o batismo que recebemos na igreja. Eu sou cristão, que capricho para viver a palavra de Deus. Nesse domingo a gente também medita a respeito desse dia criado pelo Papa, né? O Dia dos Pobres. A princípio nós somos todos pobres, graças a Deus, né? Você sabe que a definição de pobre passa pelo fato de que nós vivemos sem ser proprietários da máquina que produz. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Ainda que alguém tenha uma conta gorda no banco, se você parar de colocar, logo você vai sentir o drama, você cobra, né? Obviamente que a gente não está naquela categoria do pobre que vive na incerteza do dia de amanhã. Porque já hoje todo mundo com aquele cafezinho, um pão, margarina, uma beira de cuscuz. E os mais animados de comer de manhã cedo para comer a carteira, inhame, batata, esse está forte aí, né? Mas pode falar o dia inteiro que não se cansa de estar rezando. Mas tem aquela parcela da população que não tomou café hoje e não sabe se vai tomar amanhã. Esse quadro melhorou um pouco, a gente sabe. Porque o Brasil passou 4 anos na maior pindaíba da vida. Aumentou e muito o número dos miseráveis, dos que viviam sem perspectiva de vida. Isso dado a um erro cometido por uma parcela da população. Mas Deus não nos abandona. Deus caminha conosco e fez com que quem tinha juízo foi lá na urna e depositou o amor, e a história se transformou, está se transformando, e vivemos tempos bem melhores do que foi vivido nesse país. Dentro dessa perspectiva do talento, quem sabe, nesse momento de escolha, o povo colocou o talento para funcionar, né? Alguém pensou assim: o quê? Estão querendo nos fazer de escravo? Trabalhar sem direitos? Onde já se viu isso? Então quem tinha um juízo um pouco mais aguçado se deu conta e colaborou para que a realidade fosse mudada. Mas até hoje, aí na história do Brasil, tem um grupo que vive por aí afora fazendo barulho. Se sentem incomodados porque uma parcela dos pobres já começa a se alimentar.
Então é nossa missão. Nós que somos pobres, mas não passamos necessidade, a gente tem a missão de ajudar aqueles que passam necessidade. A princípio temos que saciar a fome e a sede, porque o juízo, as caraminhosas, que a gente tem na cabeça, só funciona se o estômago estiver satisfeito. O estômago vazio, o pensamento não funciona. Por isso que é nossa obrigação colaborar para que todos se alimentem. Uma vez alimentados, aí é hora da gente trabalhar, é hora da gente refletir, e dentro da perspectiva do Evangelho de hoje, o que é que o Senhor vai dizer quando nos receber na sua glória? Ele vai dizer que Ele nos confiou e a gente retribuiu, vai continuar nos animando, ou vai dizer como aquele personagem que com medo, movido pelo medo, pelo desespero, sepultou o talento. Opa! Aquele que sepultou o talento, o Senhor mandou que fosse jogado fora. Uma expressão para dizer que não alcançou a salvação. Mas quando a gente ouve essas passagens da Bíblia, que fala a respeito de possíveis condenações eternas, não é para nos assustar, mas é para a gente tomar consciência de qual é a nossa missão no mundo. Porque o objetivo da palavra de Deus não é de amedrontar ninguém. Essa história que fala por aí, volta e meia, ei, Jesus está voltando, Jesus está voltando, que ótimo, já venha, que chegue, seja bem-vindo, venha nos julgar os vivos e os mortos, aqueles que já partiram. Agora ninguém pode usar essas expressões para querer intimidar, para querer amedrontar, porque Deus é Pai, e de tão bom que é, alguns teólogos dizem assim, é um Pai que tem um coração humano. Deus quer salvar. Agora Deus quer que a gente aprenda da sua palavra a ser uma pessoa melhor do que ontem. Dia após dia é nossa missão ir melhorando. A segunda leitura vai fazer menção justamente essa possibilidade do dia de Deus. Vai acontecer sem que ninguém saiba, né? E a primeira leitura de hoje é do livro dos Provérbios, é uma reflexão a respeito da figura da mulher. E uma mulher que é temente a Deus, ela é portadora de uma série de qualidades. E quando se trata de uma mulher de qualidade, a gente recorda a figura de Maria, Nossa Senhora. Mas para a gente não ficar imaginando uma coisa tão distante de nós, o livro do Provérbio vai caracterizar as qualidades de uma boa mulher, não é? Ela é dedicada, sai em defesa, ela cuida do seu bem, é uma pessoa, não é disposta. São expressões para animar essa grande categoria, essa categoria de muita gente que há no mundo, que são as mulheres. As estatísticas sempre mostram que há mais mulher do que homem, não é? Parece que os homens batem as botas mais cedo, né? As mulheres me parece que são agraciadas com o dom da vida. Os homens, quando dá 40, 50, 60, 80 anos, já estão pensando em se mudar, né? As mulheres têm uma vida longa. Tudo isso são dádivas de Deus para mostrar o seu amor pela criação. Então, cuidemos e caprichemos no dia dedicado aos pobres, ou não é
lembrar daquele parente, daquele vizinho, daquele conhecido. Vamos fazer a nossa prática concreta. O que a gente está fazendo para ajudar os mais necessitados? Né? Porque é isso que de bom nós levaremos. Quando ajudamos alguém por algum motivo, padece mais do que nós. À medida que ajudamos os necessitados, nós estamos ajudando o próprio Jesus, que vai dizer que quem faz em dar um pouco d'água ao menor dos seus irmãos, é a ele que está dando, é ele que está ajudando. Né? Quando falamos de pobres, vamos lembrar que nós somos os pobres que temos o necessário para viver, graças a Deus. Mas na medida que temos, é nossa missão de lembrar daqueles que não têm. E ter um olhar de Deus para com eles. E não o olhar do mundo, não o olhar do modo de produção capitalista, que atira na sarjeta, no lixo, acusando ser responsável por sua pobreza. E ninguém é responsável por ser pobre. O bolo é que precisa ser contínuo, precisa ser repartido, continuar sendo repartido. O que cada um faz com a sua parcela, também a Deus que nós vamos prestar contas. Às vezes a gente passa por essa sensação: eu vou ajudar fulano, mas o que é que fulano vai fazer com isso? Não é mais da nossa alçada quando ajudamos alguém. O que alguém faz com a parte que foi recebida é do interesse da pessoa que foi ajudada, não mais me pertence querer saber o que alguém está fazendo com isso, porque cada um vai prestar contas a Deus da sua vida. Entenderam tudo? Foi graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, Filho nosso, depois concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao céu da morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar a vida e o morto. Ele Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus e à comunidade as nossas preces